aí, pessoal, belezinha? Professor Sidley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, separação silábica, gente. Então, o que é uma sílaba para começo de conversa? Trata-se de uma unidade intermediária da palavra. Por que intermediária? Eu tenho a palavra inteira e eu vou dividir ela em partes. Assim como o Jack o Estripador faz com as suas vítimas. Nós vamos dividir algo inteiro em partes, beleza? A sílaba é o fonema ou o grupo de fonemas pronunciado numa só emissão de voz. Ou seja, a gente acabou de ver que pode ser um único som. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter duas ou mais letras para ter uma sílaba. Uma única letra sozinha pode ser uma sílaba. Detalhe, tem que ser uma vogal. Os hiatos, por exemplo, vamos pegar a palavra saúde. Saúde. O U está sozinho. Como o U está sozinho, ele faz parte dessa unidade sonora. Beleza? Se ele é um único fonema, ele pode formar uma sílaba. Somente as vogais podem formar sílabas. Beleza? É possível que uma sílaba sozinha forme uma palavra. É preciso lembrar-se também que todas as sílabas têm por base uma vogal. Então, toda sílaba tem pelo menos uma vogal e tem palavras que são compostas por uma única sílaba. Quais palavras vão ser essas? Sol, mão, mãe, pai. São palavras que nós chamamos de monossilábicas. Mono de palavras compostas por apenas uma sílaba. Dessa forma, para saber quantas sílabas uma palavra possui, uma dica é verificar o número de vogais. É uma das formas, pode ser que bata. Então, você conta o número de vogais, geralmente vai bater com o número de sílabas. Das palavras, o número de sílabas é normalmente igual ao número de vogais. Então, veja lá, telefonema, T, E-E-O-E-A. Então, telefonema, 5 vogais, 5 sílabas. Sol, uma vogal, uma sílaba. Inaplicabilidade, 8 vogais, 8 sílabas. Olha o I sozinho aqui. Casa, 2 vogais, 2 sílabas. Caderneta, 4 vogais, 4 sílabas. E árvore, 3 vogais e 3 sílabas. Então, uma das dicas que o professor pode dar para vocês é essa. Pode ser que dê certo contando o número de vogais, mas você tem que saber fazer essa separação de maneira correta, beleza, babies? Então, quais vão ser as palavras monossilábicas? Monossílaba é a palavra composta por uma única sílaba. Então, ar, me, a, sol, pá, som, lá, oi. Palavras compostas por apenas uma sílaba, beleza? A palavra dissílaba, pessoal, de 2. Ah, professor, por que não é uma palavra bissílaba? Não sei, não sou eu que crio as regras, beleza? Então, dissílaba é composto por 2. Então, blusa. Então, blusa vai ficar blusa. Creme, creme. Casa, casa. Neta, neta. Livro, livro. E pipa, pipa. Veja que aqui bate uma vogal, uma vogal, uma vogal, uma vogal, uma vogal, uma vogal, 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 vogal. Então, 2 vogais, 2 sílabas. Vamos ter também, gente, a palavras compostas por 3 sílabas. Vão ser as trissílabas, beleza? Então, marinho, marinho. Caderno, banana. Sorvete, caneta, mochila. Por enquanto tá batendo ainda também, né? 3
Três vogais, três vogais, três vogais, três vogais, três vogais e três vogais, certo? Depois, gente, depois de quatro ou mais sílabas, não é tetrassílaba, pentassílaba, hexassílaba, não. Elas vão ser poli, de muitos, certo? De vários. Polissílaba, palavras compostas por mais de três, certo? Ou seja, 4 ou mais. Então, bicicleta, 4. Maracujá, 4. Infelizmente, 5. Televisão, 4. Mundialmente, 5. Vai ter palavra que mais que isso? Vai, pessoal. Constitucionalissimamente, 11. Qual que é a classificação dela? Polissílaba, tá bom? Agora, o que a gente tem que lembrar na hora que a gente está fazendo separações, gente? Ditongos e tritongos não devem ser separados, gente. Por quê? Porque eles só são ditongos e tritongos porque eles são encontros vocálicos. E o que é um ditongo? Ditongo é uma vogal e uma semivogal ou semivogal e uma vogal numa mesma sílaba. E o tritongo é quando nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, certo? Então, foi-se, não é foi-se, é foi-se, foi-se. Averiguou, averiguou, não é averiguou. Então, averiguou. Aqui que a gente tem que começar a tomar cuidado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Averiguou não é polissílaba, averigou é polissílaba. Como o professor falou, averigou é polissílaba. Eu fiz isso de propósito para pegar vocês. Parabéns para quem prestou atenção. Ah, você é ligeiro. Então, ó, averiguou, ele é polissílabo porque ele é composto por 4. Mais 4, não 6. Beleza? É necessário separar as consoantes no meio das palavras, exceto se a segunda consoante for L ou R, pessoal. Então, bisneta. Então, não é bisneta. Bisneta. Aplicar, né? Não é aplicar, é aplicar. Concreto, apto. Então, separar consoantes no meio da palavra, exceto se a segunda consoante for L ou R. Então, quando é L e R, a gente não faz separação. E alguns dígrafos não podem ser separados. Então, GU, QU, NH e LH. A gente não vai fazer separação dessas palavras. Ó. Galinha. Então, não é galinha. Se a gente vai fazer a separação de silábico, vai ficar galinha. Só que na fala a gente já coloca o in do N no li. Então fica galinha. Mas na realidade é galinha. Coelho. Coelho. Guilhotina. Vejam, aqui nós temos dois. O gui e o lho. O GU e o LH. Eles não ficam separados. Beleza, pessoal? Na situação de início de uma sílaba, o encontro de duas consoantes não pode ser separado. Então, no início de uma sílaba, a gente não separa consoantes. Então, psicólogo, psicólogo. Refresco, refresco. Não posso fazer separação. E nos casos do hiato, pessoal, é necessário separar as sílabas, certo? Então, olha lá. Hiato, só para a gente lembrar, quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas são posicionadas em sílabas diferentes, certo, gente? Então, no caso do ditongo e do tritongo, nós não vamos separar. Por quê? Porque eles são encontros vocálicos. Ditongo, quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. E tritongo, quando nós temos três, né, vogais na mesma sílaba. No caso do ditongo, é uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal. E no caso do tritongo,
é quando nós temos uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma vogal na mesma sílaba. Então eles a gente não separa, ditongo e tritongo não se separam. Já hiato a gente vai separar. Então, ó, sa, u, de, ju, i, zes. A própria palavra hiato é um hiato, ó, hiato, certo? Então, ditongo e tritongo não se separam e hiato se separa. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.